PGR também falou sobre o uso das redes sociais por Mauro Cid durante o processo, Luísa? Yuri, é aquela polêmica, né, que tanto a gente falou aqui na CNN Brasil sobre o uso das redes sociais por Mauro Cid, supostamente quando ele ainda estava proibido de usar as redes sociais, né? E foram mensagens que ele teria trocado com advogados de outros réus na tentativa de golpe de Estado por meio de um perfil que seria atribuído à sua mulher, Gabriela. Então, tem essas mensagens foram publicadas pela revista Veja e indicariam ali na avaliação das defesas dos demais réus essa má-fé por parte de Mauro Cid, que desabafou ali e falou algumas coisas até sobre, em tese, ter sido talvez pressionado a fechar esse acordo de delação premiada. Em relação ao conteúdo da conversa, já era uma conversa conhecida do Supremo Tribunal Federal, tanto que isso foi alvo de uma pergunta no interrogatório de Cid. Moraes endereçou essa pergunta a Cid, né? E ele reafirmou que foi apenas um desabafo, mas ele confirmou que assinou o acordo voluntariamente e aí o acordo se manteve válido. Muitas das defesas, Yuri, têm questionado justamente essas omissões e essas contradições de Mauro Cid ao longo do processo como um indicativo de que a delação deveria ser revista, deveria ser anulada. E aí, nesse ponto, o procurador-geral Paulo Gonet, ele coloca de maneira bastante clara a sua posição. Ele diz, olha, tecnicamente, juridicamente, a delação premiada de Mauro Cid, ela é válida. Ela apontou uma série de caminhos, foi possível comprovar, né, algumas das falas de Cid por meio de outras provas colhidas ao longo da investigação. E se Mauro Cid foi, e de fato o PGR entende que foi, omisso, contraditório e às vezes superficial e vago nos seus esclarecimentos, isso vai gerar prejuízo apenas para Mauro Cid e não para a investigação como um todo, né? Então, nessas alegações finais, a PGR diz, olha, mesmo que a questão do uso do perfil do Instagram por Mauro Cid, um perfil do Instagram que seria o da sua esposa, isso ainda está em apuração, ele fala assim, não sendo possível nesse momento atribuir ao réu a autoria desses acessos. Mas, de todo modo, e aí Gonet segue fazendo essa ponderação, mesmo a eventual comprovação de que Cid usou esse perfil no Instagram para conversar com advogados, não implicaria por si só o esvaziamento da voluntariedade ou da legalidade do acordo. E aí, com isso, todas as provas, né, independentemente de qualquer coisa, as provas que foram colhidas a partir da delação seguiriam de pé e justificariam ainda assim esse pedido pela condenação de Bolsonaro e dos demais réus. Agora, em relação aos prazos, Yuri, e às próximas etapas desse processo, o ministro Alexandre de Moraes deve abrir prazo para as alegações finais de Mauro Cid, né? A gente teve as alegações da PGR, que é sempre a primeira a se manifestar pela ordem. Aí, na sequência, né, vem sempre as alegações finais se a investigação tiver um delator. No caso, Mauro Cid precisa falar, né, entre aspas, apresentar essa alegação final antes dos demais réus. Pelo princípio, né, para garantir, na verdade, o pleno exercício de defesa, para que os demais réus possam se defender nas suas alegações finais daquilo que a defesa de Cid disser no seu memorial. Então, com isso, deve ser aberto entre hoje e amanhã o prazo para que Mauro Cid apresente em 15 dias as suas alegações finais no processo. E aí, depois disso, sim, se abre um prazo também de 15 dias, mas aí simultâneos, para que as defesas dos demais réus apresentem também os seus memoriais. As alegações finais, Yuri, só para situar um pouco a nossa audiência, elas são uma espécie de raio-x que as partes fazem de tudo que foi discutido e coletado ao longo da investigação, desde as primeiras provas até tudo que foi dito pelas testemunhas, até um cruzamento de dados ali entre o que os próprios réus disseram na ocasião dos seus interrogatórios, para tentar convencer os ministros da sua posição, né? O Ministério Público pela condenação e os demais, então, defendem a absolvição com base no que tem de informações do processo. E aí essa é a etapa imediatamente anterior ao julgamento de mérito, Yuri. Quando todas essas informações estiverem prontas e ali concluídas, PGR, Cid dos demais réus, aí sim é que Moraes deve abrir um tempo ali para os ministros estudarem, né? Os ministros da primeira turma estudarem esses documentos e analisarem ali com lupa cada uma das alegações finais e aí
ter uma data para o julgamento que segue o cronograma, a expectativa que a gente vinha dizendo desde a semana passada, né, de que fica aí para meados de setembro esse julgamento sobre a ação penal do golpe de Estado.